Tudo começa com uma decisão que à primeira vista parece simples, mas que pode estar escondendo um dos movimentos mais perigosos de toda a história. João Raul chama Nayane para uma conversa, e ali, sem levantar suspeitas, começa a revelar o que seria o seu plano. Só que tem um detalhe que muda completamente o peso dessa cena: ele não revela tudo, ele mostra apenas o suficiente. E isso não é coincidência, porque enquanto ele fala com calma, com controle, Nayane escuta com o coração. Ela não analisa, ela sente. E nesse exato ponto nasce o maior risco. Ela acredita que aquilo é confiança. Mas será mesmo? Ou João Raul está construindo uma narrativa perfeita para fazer ela baixar a guarda? E então vem a primeira virada silenciosa. Nayane não só aceita o que ouve, como dá um passo além. Ela decide se mudar para a mansão. Agora para tudo. Essa decisão muda completamente o jogo. Porque a partir desse momento, Nayane deixa de ser alguém de fora tentando entender o que está acontecendo, e passa a viver dentro do território mais controlado da história. E aqui surge a primeira dúvida forte. Ela está entrando para reconquistar espaço, ou está sendo conduzida exatamente para onde João Raul precisa? Enquanto isso, a novela cria um contraste quase perigoso. Ana Castela e Gael aparecem vivendo um momento leve, íntimo, cheio de conexão. Eles riem, se aproximam, parecem genuínos. Mas é exatamente isso que causa estranhamento. Porque quando tudo ao redor está desmoronando, momentos assim não são apenas descanso, são preparação. E aí vem outro mini gancho. Será que esse relacionamento está crescendo, ou está sendo construído para sofrer um impacto maior depois? Mas o verdadeiro epicentro da tensão não está nos relacionamentos. Está na eleição do Grupo Amaral. E aqui o clima muda completamente. Não é mais uma disputa comum. É um jogo de influência, onde cada gesto, cada fala, cada aproximação parece ter um objetivo oculto. Ninguém está ali por acaso. E no meio disso tudo, Leandro começa a dar sinais claros de instabilidade emocional. A confissão de Eduarda não passou despercebida. Ela mexeu com ele. Mas não só no sentimento. Mexeu na forma como ele enxerga tudo. E isso abre espaço para algo muito perigoso: influência. Agora presta atenção nisso. Quando alguém está emocionalmente abalado, ele se torna mais fácil de ser conduzido. E aí surge mais uma dúvida. Eduarda foi sincera, ou calculou exatamente o efeito daquela confissão? Porque o timing foi perfeito. E timing perfeito raramente é acidente. Enquanto isso, uma informação aparentemente simples explode como uma bomba silenciosa. Rosinha revela: Nayane está morando com João Raul. Isso muda o equilíbrio de poder imediatamente. Porque agora ela está dentro do centro de decisões. Mas isso não significa vantagem. Pode significar exposição total. E como se o clima já não estivesse pesado o suficiente, duas figuras importantes simplesmente saem de cena. Rosalva e Leocádia pedem demissão. Sem grande explicação. Sem confronto. Sem resistência. E isso levanta uma das perguntas mais perigosas até agora. O que faz alguém sair exatamente no momento mais crítico? Medo ou conhecimento? E quando tudo parece prestes a explodir, acontece a virada mais inesperada. Rony desiste da eleição, mas não para sair. Ele faz algo ainda mais estranho. Ele indica Zilá como candidata. E isso não parece fraqueza, parece reposicionamento. Agora pensa comigo. Quem abre mão do poder nesse momento, geralmente já encontrou outro tipo de controle. E aqui entra a dúvida final da abertura. E se essa eleição já estiver decidida, e ninguém percebeu ainda? O que mais chama atenção aqui não é o que está sendo dito, é o que está sendo escondido. João Raul não é um personagem que age por impulso. Cada movimento dele parece pensado com antecedência. E quando ele decide revelar seu plano para Nayane, isso não soa como transparência, soa como controle narrativo. Ele escolhe o que mostrar. E mais importante, escolhe o que esconder. Agora pensa comigo, se alguém quer realmente confiar, por que não revela tudo? Porque talvez o objetivo não seja confiar, seja conduzir. E Nayane entra exatamente nesse ponto vulnerável. Ela não reage como alguém que desconfia. Ela reage como alguém que quer acreditar. E isso muda tudo. Porque quando uma pessoa quer acreditar, ela começa a ignorar sinais. E o maior sinal aqui é a decisão de se mudar para a mansão. Isso não é só proximidade, é dependência de ambiente. Ela passa a viver dentro do espaço controlado por João Raul. E isso levanta um mini gancho forte. Será que Nayane ainda está tomando decisões próprias? Ou já está sendo influenciada sem perceber? Agora olha o contraste com Ana Castela e Gael.
Eles representam o oposto: leveza, espontaneidade, verdade, ou pelo menos a aparência disso. Mas em narrativas assim, personagens leves costumam ser os mais impactados quando o caos explode. Então a pergunta é: eles são apenas um respiro, ou estão sendo posicionados para uma queda emocional forte? Enquanto isso, Leandro vira uma peça extremamente sensível no tabuleiro. A confissão de Eduarda mexe com ele, mas não só emocionalmente. Ela abre espaço para influência, porque quando alguém está emocionalmente exposto, ele se torna mais fácil de direcionar. E aí entra uma dúvida crítica: Eduarda sabia exatamente o que estava fazendo quando confessou? Ou foi genuíno? Porque o resultado disso foi claro: Leandro ficou vulnerável. E vulnerabilidade, nesse momento, é poder nas mãos erradas. Agora vamos falar de Rosalva e Leocádia. A saída delas parece pequena, mas pode ser uma das maiores pistas da história. Personagens experientes não abandonam posições importantes sem motivo. Então existem duas possibilidades: ou elas descobriram algo, ou elas foram pressionadas a sair, e qualquer uma das duas opções é perigosa. E aí voltamos para o centro de tudo: Nayane dentro da mansão. Isso muda completamente o jogo. Ela agora está no ponto mais estratégico, e ao mesmo tempo mais arriscado. Porque quem está no centro do jogo pode ser protagonista, ou sacrifício. E aqui vai o gancho final dessa parte. E se João Raul já tiver escolhido quem vai cair, e só está aproximando essa pessoa do lugar certo? A decisão de Rony não é uma simples reviravolta, é um alerta. Porque ninguém abandona uma disputa de poder desse nível sem um motivo muito forte. E o detalhe mais importante: ele não sai do jogo, ele muda a forma de jogar. Ao lançar Zilá como candidata, ele desloca a atenção. Mas isso pode ser uma cortina de fumaça. Agora pensa nisso. E se Rony souber que a eleição já está comprometida? E se ele percebeu que não ganharia, não por falta de apoio, mas porque o jogo já estava manipulado? Então sair não é perder, é evitar ser derrotado publicamente. E isso levanta outra possibilidade ainda mais forte. E se ele estiver trabalhando nos bastidores com alguém? E aqui entra João Raul de novo. Porque enquanto todos estão olhando para a eleição, João Raul está construindo relações, movimentando pessoas, criando proximidade. Ele não está disputando diretamente. Ele está influenciando o ambiente. E isso é muito mais poderoso. Agora conecta isso com Eduarda. A aproximação dela com Leandro pode não ser só emocional, pode ser posicionamento. Porque se Leandro tiver alguma influência dentro do grupo Amaral, se aproximar dele é uma jogada estratégica. E aí surge uma teoria forte. E se Eduarda estiver jogando por outro lado? E se ela não estiver alinhada com quem aparenta? Agora segura essa. E se existirem 3 níveis de jogo acontecendo ao mesmo tempo? O jogo visível, a eleição ou jogo emocional, relações e manipulações ou jogo oculto, decisões já tomadas nos bastidores. E nesse terceiro nível, talvez o resultado já esteja definido. Só ninguém percebeu ainda. E é aqui que tudo fica perigoso. Porque quando o resultado já está definido, tudo o que acontece depois é encenação. E isso muda completamente a forma de ver cada cena. Cada conversa pode ser um teste. Cada aproximação pode ser uma armadilha. Cada decisão pode já estar prevista. E então vem o gancho final, o mais forte de todos. E se João Raul não estiver tentando vencer, mas apenas executando um plano onde todos os outros já perderam sem saber? Porque se isso for verdade, a eleição não é o clímax. É só o começo da queda de alguém. Agora a história entra em um nível onde nada mais pode ser interpretado de forma simples. Porque quando você junta todas as peças começa a surgir um padrão. E esse padrão aponta para algo muito maior do que uma disputa de poder. Aponta para um jogo arquitetado. Vamos começar pelo mais óbvio, que talvez seja o mais ignorado. João Raul não reage. Ele antecipa. E isso muda completamente o tipo de jogador que ele é. Porque quem reage joga o presente. Quem antecipa, já está jogando o futuro. Agora pensa nisso. Ele aproxima Nayane exatamente no momento em que o ambiente fica mais instável. Ele permite que ela entre no espaço mais controlado. Ele revela parte de um plano, o suficiente para ganhar confiança, mas não para se expor. Isso não é comportamento impulsivo. Isso é construção de cenário. E aqui entra uma teoria forte. E se Nayane não for apenas uma peça emocional, mas uma peça estratégica para influenciar outros personagens? Porque a presença dela na mansão não afeta só ela. Afeta a percepção, afeta decisões, afeta relações. Agora conecta isso com Leandro. Ele está emocionalmente fragilizado. Está mais aberto, mais vulnerável.
e ao mesmo tempo, mais importante. Porque alguém assim pode ser direcionado para tomar decisões sem perceber. E se Eduarda estiver exatamente nesse papel? Não como vilã direta, mas como agente de influência. Agora segura essa linha de raciocínio. Nayane influencia o ambiente de João Raul. Eduarda influencia Leandro. Zilá entra como rosto público. E Ronei sai da linha de frente. Isso não parece aleatório. Parece divisão de funções. E quando existe divisão de funções, geralmente existe coordenação. Agora vem o ponto mais perigoso. Quem está coordenando? Porque se não for coincidência, existe alguém conectando tudo isso. E aqui surgem duas possibilidades. Ou João Raul é o centro desse sistema, ou ele também está dentro de algo maior. E se ele estiver dentro, então alguém acima dele está organizando tudo. Agora observa outro detalhe quase invisível. Rosalva e Leocádia saem, mas não causam escândalo. Isso é comportamento de quem sabe e escolhe não enfrentar. Ou seja, elas não querem estar presentes quando tudo vier à tona. E isso indica uma coisa: algo grande vai acontecer, algo que vai atingir quem ficou. E agora vem o mini gancho mais inquietante. E se essas saídas forem o primeiro sinal de um colapso já previsto? Porque quando pessoas estratégicas saem antes de algo acontecer, geralmente não é coincidência. É aviso. Agora vamos fechar com a teoria mais pesada até aqui. E se a eleição for apenas uma distração? E se o verdadeiro objetivo nunca foi o cargo, mas sim colocar certas pessoas em posições específicas? Porque se isso for verdade, então cada relacionamento, cada decisão, cada aproximação já foi calculada. E o mais assustador, talvez o resultado final não seja quem vence, mas quem sobra. E aqui vai o gancho final, o mais forte de todos. E se quando a verdade aparecer, já for tarde demais para qualquer um voltar atrás? Porque nesse tipo de jogo, quem percebe por último, normalmente é quem mais perde. A essa altura, já não dá mais para olhar essa história como uma sequência de acontecimentos isolados. Tudo começa a apontar para um desfecho que não é espontâneo. É construído. E o mais perigoso, construído com antecedência. Agora presta muita atenção nisso. Quando várias pessoas começam a agir de forma aparentemente desconectada, mas todas caminham na mesma direção, isso não é coincidência. É alinhamento invisível. E aqui entra o ponto mais tenso de todos, o timing. João Raul revela parte do plano exatamente quando Nayane está emocionalmente vulnerável. Nayane se muda exatamente quando o ambiente fica mais instável. Leandro se fragiliza exatamente quando Eduarda se aproxima. Ronei sai exatamente quando a eleição ganha mais peso. E Rosalva e Leocádia desaparecem exatamente antes do possível caos. Isso não é aleatório. Isso é sequência. Agora vem a pergunta que muda tudo. Quem organizou essa sequência? Porque quando os eventos começam a se encaixar com precisão demais, alguém está puxando os fios. E se esse alguém for João Raul, então ele não está jogando o jogo. Ele está escrevendo o jogo. Mas, e se não for? E se João Raul também estiver seguindo um roteiro maior? Essa possibilidade muda completamente o nível da ameaça. Porque aí não estamos falando de um manipulador, estamos falando de um sistema de manipulação. Agora observa outro detalhe que passa quase despercebido. Ninguém está confrontando diretamente ninguém. Não existe confronto aberto. Só decisões silenciosas, mudanças de posição, aproximações estratégicas. E isso é típico de jogos onde o confronto final ainda não pode acontecer. Ou seja, ainda não chegou o momento da revelação. Mas está chegando. E quando chegar, não vai ser gradual, vai ser ruptura. Agora vamos falar de Zilá, porque ela pode parecer apenas uma peça colocada por Ronei. Mas e se ela for mais do que isso? E se ela já souber que está sendo usada, e mesmo assim aceitar? Isso muda completamente o papel dela. Ela deixa de ser peça e vira cúmplice. E se ela for cúmplice, então o plano já está mais avançado do que parece. Agora segura esse mini gancho. E se Zilá não for a escolhida para vencer, mas sim a escolhida para assumir a culpa de algo que ainda vai acontecer? Porque isso explicaria muita coisa. Explicaria o afastamento de Ronei. Explicaria o silêncio dos outros. Explicaria a ausência de confronto. Agora volta para Nayane. Ela está dentro da mansão, dentro do centro do poder, mas completamente imersa em uma ilusão emocional. E isso é o ponto mais frágil de todo o sistema. Porque quando alguém está emocionalmente envolvido, essa pessoa não enxerga o perigo. E se houver uma queda, ela vai ser a última a perceber. Agora pensa nisso. E se Nayane não estiver ali para reconquistar João Raul, mas para testemunhar algo? Algo que precisa de alguém presente. Alguém que veja.
alguém que possa reagir, ou até alguém que possa ser responsabilizado. Isso muda completamente o peso da presença dela. Agora vamos subir mais um nível. E se o plano não for apenas vencer a eleição? E se o plano for destruir alguém específico? Porque tudo até agora aponta para posicionamento. E posicionamento é pré-requisito para impacto. E quando o impacto vier, não vai atingir todo mundo da mesma forma. Vai atingir alguém diretamente. E aqui entra o gancho mais forte até agora. Quem é o alvo real? Leandro? Nayane? Zilá? Ou alguém que ainda nem parece estar no centro da história? Porque quando o jogo é bem feito, o alvo nunca é óbvio. E isso nos leva ao momento mais perigoso de todos. O silêncio antes da revelação. Tudo está se encaixando. Tudo está sendo preparado. Mas ninguém ainda percebeu todo. E quando perceberem, já vai estar acontecendo. Agora segura isso. E se o próximo passo não for uma jogada, mas uma queda? Porque tudo indica que alguém está prestes a perder muito mais do que poder. Está prestes a perder controle, reputação e talvez tudo. E aqui vai o gancho final definitivo. E se quando a verdade vier à tona, ela não destruir só um personagem, mas mudar completamente quem é o verdadeiro vilão dessa história?